have been praying all week for the right word. Eu estive orando a semana inteira pela palavra certa. So at 9:45, I'm sitting there with a cup of coffee, and I tell you, it is the worst thing. E aí deu 9h45, eu tô lá em casa sentado com um cafezinho na mão e eu tenho que falar para vocês que é a pior coisa da vida. And it's not that there's so little words, it's that there are so many words. But what is the right word for this morning for these people? E não é que não tenham palavras, na verdade existem muitas palavras, mas a minha pergunta é qual é a palavra certa para essa manhã, para esse povo? Amen. So about 9:45, I changed my mind and I actually decided on a different word. Então, às 9h45, na verdade, eu mudei de ideia e eu decidi a palavra certa para hoje. Amen. So if you were praying for me and the word at 9:45, it's all your fault. Então, se você estava orando por mim às 9h45 para eu trazer uma palavra, a culpa é sua. Amen. But this is the word I believe God wants to speak to his people on the last Sunday of 2019. Mas essa é a palavra que eu creio que Deus quer comunicar ao seu povo no último domingo de 2019. Amen. So let's go to Luke chapter 5 and beginning at verse 1. Então vamos para o livro de Lucas. Aconteceu que, apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Gezaré. Amen. The crowd wanted to hear the word of God. A multidão queria ouvir a palavra de Deus. I trust you came here this morning and you wanted God to speak to you. Eu creio que você veio aqui essa manhã e você quer que Deus fale com você. This crowd gathered around the Lord Jesus Christ. They wanted to hear the word of God. Essa multidão, ela se reuniu ao redor de Jesus porque elas queriam ouvir a palavra de Deus. And Jesus has not changed. E Jesus não mudou. He still is the word of God. Ele ainda é a palavra de And Deus. I believe he wants to speak to his people this morning. E eu creio que ele quer falar com seu povo essa manhã. So prepare your heart Então prepare o seu coração. and listen to what God wants to say to you this E morning. escute o que Deus quer falar a você essa manhã. Amen. Verse 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado, lavavam as redes. Amen. So 3 weeks ago, one morning, reading the Bible, I spent about an hour just looking at this verse. Então, umas 3 semanas atrás, eu estava de manhã lendo a Bíblia e eu fiquei mais de 1 hora pensando nesse versículo. And my mind was concentrating on these 2 boats. E a minha mente estava concentrada nesses 2 barcos. They were lying there, Eles estavam parados lá, doing nothing, fazendo nada, empty, vazios, going nowhere. indo a lugar nenhum. And Jesus saw them. E Jesus os viu. And in 2019, E em 2019, maybe this is a description of you spiritually. talvez essa seja uma descrição de você espiritualmente. You were lying there, Você estava parado lá, going nowhere, indo a lugar nenhum, empty, vazio, with no purpose. sem propósito. These were fishing boats. Esses eram barcos de They were pesca. made to do something. Foram feitos para um propósito. They had a purpose. Tinham um God propósito. created you Deus te criou for a purpose. para um And He propósito. doesn't like waste. E Ele não gosta de He desperdício. doesn't like time wasted. Ele não gosta de perder tempo. Months wasted with no purpose. Meses desperdiçados sem propósito Jesus algum. saw these 2 boats Jesus avistou esses 2 barcos. and He wanted a change. E Ele queria uma mudança. And I say to you this morning, E eu digo a você if essa manhã, that is a description of this year for you, se isso é uma descrição desse ano para a sua vida, then as we are about to enter 2020, Jesus wants to change you. e nós estamos prestes a entrar no ano de 2020, eu quero te dizer que Jesus quer te transformar. Jesus wants to make a difference.
Jesus quer fazer uma diferença. Maybe there is somebody here outside of Christ. Talvez esteja alguém aqui que está longe de Cristo. You try to fill your life with the pleasures of sin. Você tentou encher a sua vida com os prazeres do pecado. But in your spirit, Mas no teu espírito, you feel it's empty. você se sente vazio. You feel your life has no meaning, Você sente que a sua vida não tem significado no algum. purpose. Não tem propósito. Jesus saw these two boats, Jesus avistou esses dois barcos. and everything was going to E change. tudo estava prestes a mudar. And he would make the difference. E ele faria a diferença. He wants to come in. Ele quer entrar. He wants to fill your life. Ele quer preencher a sua vida. He wants your life to be filled with his purpose. Ele quer que a sua vida seja cheia do seu propósito. You came in empty this morning, Você veio aqui vazio essa manhã. but you can go out with Christ. Mas você pode sair daqui com Cristo. Christ in the boat. Cristo no seu barco. Christ directing the boat. Cristo dirigindo o barco. Christ giving purpose to the boat. Cristo dando propósito ao barco. Amen. Jesus wants Jesus. it different in 2020. Jesus quer a diferença em 2020. Amen. Look Amém. at John 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Without me, you can do nothing. Sem mim nada podeis fazer. That hasn't changed in 2,000 years. Isso não mudou há 2000 anos. You need Jesus in your life. Você precisa de Jesus na sua vida. You need your life controlled by Him and His Spirit. Você precisa a sua vida sendo controlada por Ele e pelo seu Espírito. Your life is empty without Him. A sua vida é vazia se não tiver Ele. Two boats lying there. 2 barcos parados lá. But everything changed when Jesus came in. Mas tudo mudou quando Jesus apareceu. And I say to husbands and wives, E eu digo aqui para esposos, maridos e mulheres. let Jesus into your marriage. Convide Jesus para entrar no seu casamento. Let Jesus come in and fill your marriage with His joy and peace. Deixa Jesus vir e entrar e encher o teu casamento de alegria e paz. 36 years I am happily married to my beloved. Eu sou casado há 36 anos, muito bem casado com a minha esposa. And yes, E sim, I know she's lindissima. eu sei que ela é gorgeous. Gorgeous is a real Dublin word. She's gorgeous. Gorgeous é uma palavra bem de Dublin, né? Gorgeous. But Mas let me tell you, the happiness comes from Christ being in the center of our eu marriage. te digo que a felicidade vem do fato de Cristo ser o centro do nosso casamento. I am a sinner, Eu sou um pecador. and sin separates marriages. E o pecado, ele separa os But casamentos. Christ gives me victory over sin. Mas Cristo me dá a vitória sobre o pecado. Amen. And He brings a blessing E Ele traz a sua bênção. into the home. Go ahead. Home? Casa? Para dentro da casa. Into familia. Into family. Amen. Christ fills with His presence. Cristo, ele preenche com a sua presença. Let Christ in. Deixe Jesus entrar. Amen. Look at Philippians 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amen. So, Jesus said, without me you can do nothing. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. But now He says, or God says, that you can do all things through Christ. Mas agora Deus te diz que todas as coisas são possíveis através de Cristo. Nothing without Him, Nada sem Ele. all things with Him. E todas as coisas Let com Ele. 2020 be different. Que 2020 seja diferente. Invite Him in.
Convide-o para entrar. Let him enter every area of your life. Deixa ele entrar em cada área da sua vida. Your work, No seu trabalho, your home, na sua casa, your family, na sua família, your ministry. no seu ministério. Every area. Todas as áreas. It will be better with Christ than without Christ. É melhor com Cristo do que sem Cristo. Amen. Amen. Let's go back to Luke 5:2. Amen. The fishermen had gone from them. Os pescadores já não estavam mais no barco. Amen. The fishermen felt they're no use now. Os pescadores sentiram que não tinha nenhum propósito naquilo agora. Has somebody left you Será que alguém te deixou and you lie there e você está lá parado? because that person left you? Porque aquela pessoa And- te deixou. And you feel without that person you have no purpose. E de repente você está sentindo que se essa pessoa não estiver na sua vida, não existe propósito na sua vida. Well, I say Christ fills the vacuum Bom, eu quero te dizer que Cristo, ele preenche o vazio. and he brings the blessing. E ele traz a bênção. That other person left, Aquela pessoa foi embora, but Christ is coming. mas Jesus está vindo. And this is what Jesus said about him coming. It is John 10:10. E foi isso que Jesus falou sobre a sua vinda. Está lá em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amen. This is what the enemy does. He steals, he kills, he destroys. É isso que o inimigo faz. Ele rouba, ele mata, ele destrói. He steals from your life. Ele rouba da sua vida. He kills and destroys marriages. Ele mata e ele destrói casamentos. But Jesus says, I have come that you might have real spiritual life. Mas Jesus diz que ele veio para que vocês tenham vida verdadeira, vida espiritual. And that you might have it more abundantly. E para que vocês tenham em abundância. More abundantly. Mais abundantemente. The enemy steals. O inimigo rouba. He takes away from your life. Ele tira da sua vida. Sin is a thief. O pecado é um ladrão. It is robbing you of peace and joy. Está roubando de você a paz e a alegria. But Jesus comes to give you life and more abundant Mas life. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Everything is better with Christ. Tudo é melhor com Cristo. Let him come in. Deixa ele entrar. Invite him in. Convide-o a entrar. The person has left, A pessoa foi embora. but Christ has come. Mas Jesus It will be veio. better with Jesus than without him. É melhor com Jesus do que sem ele. It will be better with Christ than without him. É melhor com Cristo do que sem ele. Amen. Jesus Amen. said, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. More abundantly. Vida em abundância. May God fill your ministry more Que abundantly. Deus encha o teu ministério de abundância. I like worship with the anointing upon it. Eu gosto do louvor que é ungido, There's life in that ministry, porque tem vida nesse and it's ministério. more abundantly. E é cheio de vida And it abundante. fills me and it fills the people who are worshiping with joy E enche o meu coração e as pessoas que estão adorando com alegria. and the presence of God. E a presença de Deus. Amen. And we will pray in 2020 more abundantly. E em 2020 eu creio que nós vamos orar mais abundantemente. Amen. And we will evangelize in this church more E abundantly. nós vamos evangelizar também mais abundantemente. Everything will increase Tudo vai aumentar with Jesus Christ. com Jesus Cristo. Amen. The thief steals, but Jesus gives abundance. O ladrão rouba, mas Jesus ele dá e dá em abundância. Amen. Praise the Lord. Let's go to Luke 5:3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Amen. Jesus entered the boat. Jesus entrou no barco. And he asked Peter to do, Simon Peter, to do something. E ele pede para Simão fazer algo.
Simon Peter could have said no. Simão Pedro, ele poderia ter dito não. Amen. You can say no to Christ, Você pode dizer não a Cristo, but you will lose. mas você vai perder. Peter would gain so much Pedro ganharia tanto from letting Jesus in. apenas por deixar Jesus entrar. Amen. This year, 2020, will be special for me Esse ano de 2020 vai ser especial para mim, because I will celebrate 40 years as a Christian. porque eu vou celebrar 40 anos sendo cristão. I became a Christian when I was 7. E eu comecei a minha vida cristã quando eu tinha 7 anos de idade apenas. Amen. Amen. You know, I used to hate having to say 39. I'm 39 years old. Now I will be saying 40 years. 40. It sounds so much better. Eu não gostava de falar, ai, 39 anos. Eu gosto de 40 anos salvo, muito melhor. Amen. Yes. You see here that he taught the multitudes from the boat. Aqui é interessante ver que ele ensinou a multidão do barco. So there's a distance between Jesus, the teacher, and the crowd. Então dá pra gente perceber que existe uma distância entre Jesus, o professor, e a multidão. And I want to say to you, you're going to teach the word of God. E eu quero te dizer, se você vai ensinar a palavra de Deus, You will have to get away from the crowd. você vai ter que se afastar um pouco da multidão. You will have to get alone. Você vai ter que ficar sozinho. Simon Peter let Jesus into the boat, Simão Pedro deixou Jesus entrar no barco. and from that boat, E desse barco, the word of God was taught. a palavra de Deus foi pregada. Amen. Maybe in your home, Talvez na sua casa, by inviting Jesus in, convidando Jesus para entrar. the word of God will be taught in your home. Talvez seja aí que a palavra de Deus vai ser ensinada e pregada na sua What an casa. honor, what a blessing that will be for you. Que honra e que bênção vai ser para você. Amen. Verse 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Amen. So Jesus preached to the crowd, Então Jesus ele pregou à multidão, but then he had a private word for Simon Peter. mas ele também tinha depois disso uma palavra específica para Pedro. Amen. This is the desire of my heart, E esse é o desejo do meu coração, that somebody will feel Jesus spoke a special word to me on this morning. que alguém aqui possa sentir que Jesus falou com você pessoalmente essa manhã. A private word for you, Uma palavra específica para você. a personal word from Jesus to you. Uma palavra pessoal vinda de Jesus para você. Amen. Simon Peter led him into the boat. Simão Pedro deixou ele entrar no barco. Now, more is happening in his life. E agora mais coisas estavam acontecendo na sua vida. Jesus is speaking intimately to him. Jesus estava falando intimamente com ele. And he gives a command. E ele dá uma direção, um comando. Launch out into the deep. Vai para o mais fundo. The boat was in shallow water. O barco estava nas águas rasas. But Jesus saying, now go deeper. Mas Jesus estava falando, agora é hora de você ir mais fundo. Amen. You were at the beginning last year in 2019. Você lá no começo de 2019, But in 2020, você estava lá no começo, mas em 2020, God wants you to go deeper. Deus quer que você vá mais fundo. He has more for you. Ele tem mais para você, Much more for you. muito mais para sua vida. But you must obey him. Mas você precisa obedecê-lo. Launch out into the deep. Vá mais profundo. Again, Simon Peter could have said no. E novamente, Pedro poderia ter falado não. And you can make your choices in 2020. E em 2020 você pode fazer as suas decisões. I'm going to stay in shallow waters. Eu vou continuar aqui no raso. I don't want to go deeper. Eu não quero ir mais profundo. But if you see what's going to happen in Peter's life, Mas se você vê o que vai acontecer na vida do Pedro, you would want to go deeper. você vai querer ir mais profundo. Here,
his gentle voice this morning. Escute a sua voz, seu chamado gentil essa manhã. The voice that touches your spirit A voz que toca o teu espírito. and is gently saying, let's go out into the deep. E está gentilmente te chamando, falando, vamos juntos, mais profundo. Amen. Jesus is still in the boat. Jesus ainda está dentro do barco. If you go deeper with God in 2020, he won't leave you. He will be beside you. Se você for mais profundo com Deus em 2020, Ele não vai te largar, Ele não vai te abandonar, Ele estará com você. And let down your nets for a catch. E lança as suas redes para pescar. Prepare to receive something. Esteja preparado para receber algo. You must prepare. Você precisa estar preparado. Begin to pray. Começa a orar. That's how you let down your nets for a catch. É assim que você lança suas redes para pescar. And let them down deep. E deixa suas redes irem fundo. Pray more than you have before Ore mais do que você orou antes. to receive something special from God. Para receber algo especial de Deus. You must let down your nets. Você precisa lançar suas redes. Jesus won't do everything. Jesus não vai fazer tudo. It's your responsibility. É a sua The responsabilidade. net is in the boat. A rede está dentro do barco. You have to let it down. Você tem que pegar e você tem que lançar. You don't pray. Você não ora. Where will the catch be? Da onde vai vir a sua pesca? There will be no catch. Não haverá pesca. You have to let down your nets Você precisa lançar as suas redes. and spend time with Jesus alone. E passar tempo com Jesus sozinho. Prepare to catch. Esteja preparado para pegar os peixes. Prepare to receive. Prepare-se para receber. Amen. Look Amém. at Peter's reaction, verse 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Amen. First of all, I want to draw your attention to how he addresses Jesus. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é a maneira como Simão se refere a Jesus. He says, Master. Ele diz mestre. It's respectful. É respeito. It means teacher. Significa professor. But Mas is the only way he's addressing Jesus. é a única forma que ele tem de chamar Jesus agora. Jesus, you're a teacher, Jesus, você é um professor. a good teacher, Um bom professor. but that's all you are. Mas é tudo que você é. Okay, we will come Okay. back to verse 5, but now we go to verse 8. A gente vai voltar pro 5, mas agora vamos pro 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. But now he calls him Lord Mas agora ele chama Jesus de Senhor or God, ou Deus, from teacher de professor to God. para Deus. Amen. He knew God, Jesus, better. Ele conheceu o Senhor melhor. And at the end of 2020, E que ao final de 2020, God wants you to know him better. Deus quer que você o conheça melhor. He's not just a teacher. Ele não é só um professor. He is God. Ele é Deus. Worship him. Adore-o. I was going to say adore him, but you've said that. Louvar. Louvar. Louvar, yeah. Amen. From teacher to God. De professor para Deus. By launching out into the deep. Através de ir mais fundo. By letting down his nets. Através de lançar as redes. He knew God better. Ele conheceu Jesus melhor. That's what God wants to do in your life in E é isso 2020. que Deus quer fazer com a sua vida em 2020. Amen. Verse 5. Volta lá no 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Okay, we have toiled all night and caught nothing. A gente trabalhou a noite inteira e não pegamos nada. Does this describe 2019 for you? Será que isso descreve o ano de 2019 na sua vida? A lot of work, Muito a trabalho, lot of energy, muita energia and you caught nothing. e você não pegou nada. 2020 will be different with Christ. 2020 vai ser diferente com Cristo. He is telling you. Ele está te He's dizendo. inviting you. Ele está te And convidando. notice what changed
Jesus or Peter's life. E percebe o que mudou na vida do Pedro. Nevertheless, at your word, Mas sobre a tua palavra, obedience to the word of God obediência à palavra de Deus, opens the windows of heaven abre as janelas do céu and brings down a blessing, and that there is not room enough to receive it. e traz na nossa vida uma bênção que não tem nem espaço para a gente receber, de tão grande. It doesn't make sense, Não faz sentido, but because Christ says it, mas porque Jesus diz, I will do it. eu farei. Brother, sister, obey the word. Irmãos e irmãs, creiam e obedeçam na palavra. Make it your determined resolution in 2020. Faz com que essa seja a sua resolução para 2020. I'm going to obey God's word. Eu vou obedecer a palavra de Deus. It's the only way for God's people. É o único caminho para o povo de Deus. And you will be blessed. E você será abençoado. You will be blessed. I Você será just share abençoado. one verse about this. Ecclesiastes 8:4. Só para falar um versículo sobre isso, lá em Eclesiastes. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. E quem lhe dirá que fazes? I love this verse. Eu amo esse versículo. Where the word of a king is, Onde está a palavra de um rei, there is power. ali há poder. Jesus is the King of Kings. Jesus é o rei dos reis. And he has given his word. E ele deu a sua palavra. You can choose to obey it Você pode escolher obedecê-la or neglect it. ou negligenciá-la. But the one who obeys the word of Mas God, aquele que obedece a palavra de Deus, that's the life that will be blessed from heaven. é essa vida que vai ser abençoada dos céus. Where the word of a king is, Onde está a palavra de um rei, there is power. ali há poder. Jesus, the King of Kings, entered that boat. Jesus, o rei dos reis, entrou naquele barco. He told Peter to launch out into the deep. E ele disse para Pedro ir mais profundo. He said, let down your nets. E ele disse, lança suas redes. Peter thought, this does not make sense. Pedro pensou, isso não faz sentido algum. But he put his faith in the word of God. Mas ele colocou a sua fé na palavra de This Deus. is what Jesus said about his teaching. Matthew 7:24, 25. E é isso que Jesus fala sobre o seu ensino lá em Mateus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Who hears the word of God and obeys it. Que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, You will be a wise person in 2020. você vai ser uma pessoa sábia em 2020. You're going to build your house, your life, your marriage, your ministry on the rock. Você vai construir a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu ministério sobre a rocha. 25. 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. No matter what comes against you, E não importa o que venha contra você. by hearing the word of God and obeying it, Se você ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, nothing will defeat you. nada vai te derrotar. I've learned that in 40 years. Eu aprendi isso em 40 I'm going to anos. repeat that 40 years 40 all anos. 2020. You're going to E eu hear vou falar that isso again and again. todos os dias em 2020. Amen. Luke 5:5, 6. Vamos para Lucas. Lucas 5, versículos 5 e 6. Lucas 5. Wherever I left it. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se ali as redes. Amen. They obeyed the word, and that's what happened. Verse 7. Eles obedeceram a palavra e isso que aconteceu. Versículo 7. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Amen. Verse 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Amen. He's not a teacher anymore. He's God. Ele não é mais um professor, agora ele é Deus. And although Jesus says, depart from me, Jesus
does not depart from him. E mesmo Pedro tendo falado, afasta-te de mim, Jesus não se afasta dele. He's not going to leave you. Ele não vai te abandonar. He's not going to leave you in 2020. Ele não vai te abandonar em 2020. Peter said, please depart from me, but Jesus would not depart. Verse 9. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Amen. Verse 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Amen. Don't be afraid. Não temas, Don't be afraid. não tenha medo. But Peter would go from secular work to spiritual work now. Pedro, ele iria do trabalho secular para o trabalho espiritual And agora. I say to somebody in particular here this morning, E eu estou falando para alguém em particular aqui essa manhã. God is going to call you from the secular to the spiritual. Deus, ele vai te chamar do secular para o Amen. espiritual. Amen. God has a purpose for your life. Deus tem um propósito para a sua vida. And what you're doing at the moment is fine. There's nothing wrong with that. E o que você está fazendo agora está tudo bem, não tem nada de errado. But God has something more for you. Mas Deus tem algo mais para você. Amen. You Amen. know, it's interesting. You see that the boat nearly was beginning to sink with all the fish. E é interessante que o barco ele estava quase afundando com a quantidade de peixe que eles pegaram. Amen. This is what happened when Peter began to preach. Acts 2. E foi isso que começou a acontecer quando Pedro começou a pregar lá em Atos 2. Acts 2. Atos 2. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amen. Peter wasn't fishing for fish anymore. He was fishing for men. Pedro ele não estava mais pescando peixe, agora ele estava pescando homens. He preached the gospel. Ele pregou o evangelho. And 3,000 E 3.000 in one day, em um dia, the boat was beginning to sink o barco estava começando a afundar with so much fish. com tanto peixe. Acts 4:4. Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Amen. Now it's 5,000. Agora a gente estava falando de 5.000. Amen. There's something in that. Tem algo aqui. Peter had an empty boat. Pedro tinha um barco vazio. Jesus entered it. Jesus entrou no barco He dele. told him what to do. Falou para ele o que fazer. Peter thought, this does not make sense. Pedro pensou, não faz sentido algum. But because of the word of God, he obeyed. Mas porque a palavra de Deus, ele obedeceu. And God gave those results. E Deus deu a ele esses resultados. So my final verse is Ephesians 3:20. Então, para fechar, eu quero falar de Efésios 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amen. He is able. Ele é capaz. I can say that to everybody here. Eu posso falar isso para todo mundo aqui. No matter who you are, what you are, Não importa quem você seja, o que você seja. I can say to you, Jesus is able. Eu posso te dizer que Jesus é capaz. He's able to do more than you think Ele é capaz de fazer mais do que você pensa or imagine ou imagina in 2020. em 2020. Amen. We are going to take the bread and wine. Nós vamos fazer a ceia agora. It is only for Christians É para cristãos somente and those who are walking with God. e aqueles que estão caminhando com Deus. Not perfect, Não perfeitos, but not deliberately committing sin. mas não aqueles que estão em pecado deliberado. Amen. So let's take the bread and wine now. Então vamos participar da Santa Ceia. Amen.